A paz do Senhor Jesus Cristo, meus queridos irmãos e irmãs, alunos da Escola Dominical. No próximo domingo estudaremos a quinta lição do segundo trimestre da EBD, intitulada O Juízo contra Sodoma e Gomorra. Ali desenvolveremos uma reflexão profunda sobre a santidade, a justiça e a misericórdia de Deus, a partir de eventos registrados em Gênesis 18 e 19. Evidenciaremos que essa narrativa não trata apenas da destruição de cidades ímpias, mas revela o caráter de Deus em contraste com a corrupção humana, além de destacar o papel da intercessão e as consequências inevitáveis do pecado persistente. Vamos iniciar nosso estudo? Preparados? Vamos em frente então. No primeiro tópico, os anjos visitam Abraão. Apresentaremos dentro do texto um momento singular da manifestação divina. A Escritura declara: e apareceu-lhes o Senhor nos carvalhais de Manre, estando ele assentado à porta da tenda no calor do dia. Gênesis 18:1. Ressaltamos que Abraão demonstra sensibilidade espiritual ao reconhecer a importância da visita. Sua atitude revela prontidão, reverência e disposição para servir. A hospitalidade de Abraão é destacada como expressão prática de sua fé e caráter. Ele oferece água, descanso e alimento. Apesar disso, observe que Abraão vai além do básico, preparando uma refeição completa e servindo pessoalmente, o que demonstra zelo, generosidade e honra aos visitantes. Essa atitude reflete um coração aliado com Deus. Durante a visita, ocorre a reafirmação da promessa do nascimento de Isaac, o que provoca o riso de Sara. Assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo: terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? Gênesis 18:12. Destacamos que esse riso expressa a incredulidade momentânea diante do impossível. Entretanto, Deus confronta essa atitude com uma pergunta que se torna central na teologia bíblica: haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Gênesis 18:14. Assim, o episódio reforça que o cumprimento da promessa não depende das limitações humanas, mas do poder soberano de Deus. No segundo tópico, Deus anuncia seus planos a Abraão. Enfatizaremos o privilégio relacional de Abraão com Deus. A declaração divina: ocultarei eu a Abraão o que faço? Gênesis 18:17, revela que Deus compartilha seus propósitos com aqueles que andam em comunhão com ele. Isso demonstra que a fé não é apenas confiança, mas também relacionamento íntimo. O anúncio da destruição de Sodoma e Gomorra é fundamentado na gravidade do pecado, porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado e porquanto o seu pecado se tem agravado muito. Gênesis 18:20. Destacamos que o juízo divino é sempre precedido por evidências claras e por longanimidade. A referência anterior: ora, eram maus os homens de Sodoma e grandes pecadores contra o Senhor, Gênesis 13:13, reforça que a corrupção dessas cidades era contínua e deliberada. Diante desse cenário, Abraão assume uma postura intercessora notável. Ele questiona: porventura destruirás também o justo com o ímpio? Gênesis 18:23. E afirma: longe de ti que faças tal coisa, não faria justiça ao juiz de toda a terra? Gênesis 18:25. Ressaltamos que essa intercessão não é uma contestação irreverente, mas uma expressão de fé na justiça e misericórdia de Deus. Abraão demonstra ousadia reverente ao negociar progressivamente o número de justos, revelando perseverança e compaixão. No terceiro tópico, a destruição de Sodoma e Gomorra, apresentaremos a execução do juízo como manifestação da santidade divina. A Escritura declara que o Senhor fez chover enxofre e fogo desde os céus, Gênesis 19:24. Esse ato revela que Deus não tolera indefinitivamente o pecado. Associamos esse evento à natureza de Deus como juiz justo, lembrando que sua santidade implica juízo contra a iniquidade. A destruição é descrita de forma abrangente e subverteu aquelas cidades, e toda a campina, e todos os moradores daquela cidade e os que nasciam da terra. Gênesis 19:25.
Enfatizamos que se trata de uma catástrofe total, demonstrando a gravidade do juízo divino. Contudo, mesmo nesse contexto, a misericórdia de Deus se manifesta no livramento de Ló. E aconteceu que, destruindo Deus as cidades da Campina, lembrou-se Deus de Abraão e tirou a Ló do meio da destruição. Gênesis 19, 29. Isso evidencia que Deus honra a intercessão dos justos. O episódio da mulher de Ló é apresentado como um alerta espiritual. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Gênesis 19, 26. Interpretamos esse ato como símbolo de apego ao passado e resistência à vontade de Deus. Mesmo tendo sido advertida, ela não rompeu interiormente com a vida anterior, sofrendo as consequências de sua desobediência. Além disso, observe que a retirada de Ló de Sodoma foi marcada por urgência e resistência, indicando que mesmo quando Deus oferece livramento, o ser humano pode demonstrar dificuldades em abandonar ambientes e práticas pecaminosas. E isso reforça a necessidade de decisão firme diante da graça divina. Concluímos mostrando que a lição evidencia que o juízo de Deus é resultado de sua santidade e de sua justiça, sendo aplicado de forma coerente diante do pecado persistente. Ao mesmo tempo, revela que Deus é misericordioso, atendendo à intercessão e oferecendo livramento aos que lhe pertencem. Por fim, fica claro que a narrativa de Sodoma e Gomorra permanece como advertência atemporal. O pecado tem consequências reais e inevitáveis, mas a comunhão com Deus e a prática da intercessão podem fazer diferença na história. Abraão se destaca como um modelo de alguém que não apenas recebe promessas, mas participa dos propósitos divinos, vivendo de maneira justa e intercedendo pelos outros, enquanto Deus se revela como justo juiz e, ao mesmo tempo, misericordioso Salvador. Chegamos assim, meus irmãos, ao final deste vídeo. Esperamos que esta síntese de nossa quinta lição do segundo trimestre tenha motivado cada um de vocês a estarem conosco no próximo domingo, em uma escola dominical bem pertinho de sua casa. Próxima sexta-feira, continuaremos estudando o livro de Salmos, de uma forma exegética, pentecostal e de acordo com a tradição judaica da época em que cada salmo foi escrito. Por isso, eu te convido, acesse nosso canal no YouTube, assista, compartilhe, comente e se inscreva para ser avisado todas as vezes que lançarmos um vídeo novo. Fiquem com Deus e que Deus os abençoe em Cristo Jesus.